apenas aqui, gente. As purinas, uma diferença com as pirimidinas é que elas possuem dois anéis. Um anel de pirimidina e um anel de imidazol, que ficam fusionados. Aqui já aparece que nós chamamos de intermediários anfibólicos. Nós temos 6 intermediários anfibólicos. Quais são os intermediários anfibólicos, tá? Temos a glicina, temos a glutamina, temos o CO2 respiratório, temos também o CO2 respiratório, falei, o aspartato, e temos os tetrahidrofolatos, tá? Então, são 6 intermediários anfibólicos. Eu gosto muito de perguntar essa parte, então não confundam, tá? Cada um desses intermediários anfibólicos, que são 6, eles vão contribuir para a formação de cada átomo que compõe esses dois anéis. Então, se eu falar assim, qual é o intermediário anfibólico do nitrogênio da posição 3? Vai ser a glutamina. Ou qual é o intermediário anfibólico do N1? Vai ser o aspartato. Ou qual é o intermediário anfibólico do carbono 8? Vai ser o N5, N10, metenil, tetrahidrofolato. Os tetrahidrofolatos são os que têm um nome mais longo, tá? Mas pode ser que caia. Então, estudem todos, sim, tá? Vocês podem abreviar o tetrahidrofolato com THP maiúsculo, tá? Mas tem que colocar, por exemplo, N10 por 1000, aí vocês podem abreviar, não tem nenhum problema. Existe essa abreviação, tá? Como vocês estão observando aqui, se eu perguntar qual é o intermediário anfibólico que mais contribui para a formação dos dois anéis? Vai ser a glicina, porque a glicina ajuda a formar o N7, o C5 e o C4. Então ela tem uma participação maior. Por isso que ela é o esqueleto de base das purinas, como nós vimos no material anterior, tá? Então esses intermediários anfibólicos estudem. Aqui, funções das purinas. A principal função das purinas é na formação de ácidos nucleicos, tá? E a principal utilização é na formação do DNA, tá? E aí ele tem outras funções. Ele ajuda na coloração da urina, ele ajuda no processo de vasodilatação do controle cardíaco e ele ajuda na formação de moléculas de importância para o nosso metabolismo. Quais são essas moléculas de importância no nosso metabolismo? Ele ajuda na formação de ATP, ele ajuda na formação de NADH, ele ajuda na formação de GTP, ele ajuda na formação do AMPC cíclico e da coenzima A, por exemplo. Então, todas essas funções em relação às purinas. Se eu perguntar assim, marca a opção que tem a principal utilização das purinas, vai ser síntese de ADN, de DNA, tá? E aí nós vamos para o processo de biossíntese biossíntese das purinas. Com quem começa a biossíntese das purinas? Quem é o precursor? É alguém que vem lá da via das pentosas. Então é a ribose 5-fosfato. Eu posso perguntar de onde vem o precursor da biossíntese das purinas? É de qual via ele vem? Ele vem da via das pentosas fosfatasas. De qual fase? Oxidativa ou não oxidativa? Não oxidativa. Porque na fase oxidativa ele forma um NADPH, que vai ser utilizado na biossíntese dos ácidos graxos, do colesterol. Então, saber todas essas relações. Também em relação à biossíntese das purinas, ela tem uma enzima reguladora. E a enzima reguladora desse processo é o PRPP citasa, que é o fosforibosil pirofosfato citasa. E eu posso perguntar também qual é o produto final do processo da biossíntese das purinas, que vai ser um mononucleotídeo, que é o IMP, tá? A partir do IMP são formados outros mononucleotídeos. Vocês lembram quais são? AMP, adenosina monofosfato, que mais? Adenina monofosfato, guanina monofosfato e xantina monofosfato. Então, o produto final da biossíntese das purinas é IMP, ionosina monofosfato. E a partir dela, vamos ter os demais: adenosina monofosfato, guanina monofosfato e xantina monofosfato. Certinho? Não confundam com as pirimidinas. O que mais? No processo de
da degradação das purinas. Vai ser o ácido úrico. E aqui nós fizemos uma relação, tá, desse ácido úrico, desse processo metabólico, em relação à gota. Lembrem, existem medicamentos que inibem, tá, a formação do ácido úrico no organismo quando ele se encontra em uma concentração elevada. Um desses medicamentos é o halopurinol. O que o halopurinol ele faz? Ele vai inibir essa enzima chamada xantina oxidasa e com isso diminui a concentração de ácido úrico no organismo. Então lembre esse detalhezinho também em relação a esse medicamento específico. Em relação a esse produto final, o ácido úrico, lembre dos valores de referência do ácido úrico, tá? Então aqui nós temos duas situações em relação aos valores de referência. Não vou utilizar esse geralzão não, tá? Prestem atenção. Vou utilizar esses mais específicos se eu for utilizar, tá? Tá, Isa? Vamos lá. Em relação ao sangue, nós temos uma pequena diferença entre homens e mulheres, tá? Então, se eu pedir quais são os valores de ácido úrico em sangue para homens, o que vocês vão colocar? De 2,5 a 7 miligramas por decilitro. Para mulheres, de 1,5 a 6 miligramas por decilitro. Ou se eu perguntar quais são os valores de ácido úrico em urina, em urina também pode ser visto e esses valores servem tanto para homens como para mulheres, tá? Que vai ser de 250 a 750 miligramas por 24 horas ou por dia. Se eu trocar aqui somente essa unidade, colocar, por exemplo, miligramas por decilitro, já é falso aqui, tá? Então prestem bastante atenção nesses detalhezinhos. Vocês sabem que eu gosto de trocar alguma coisinha ou outra, né? E aí nós vamos já para... de repente pode ser. O que causa um aumento de ácido úrico? O que pode levar a um aumento de ácido úrico? O consumo excessivo de carne vermelha, de bebidas alcoólicas como a cerveja principalmente, né? A obesidade, que mais? Insuficiência renal e pessoas que por algum motivo têm quimioterapia, uma das consequências vai ser um aumento de ácido úrico, certo? Bom, que não. Aspectos clínicos. Quando existe um aumento de ácido úrico, nós temos o que nós chamamos de hiperuricemias. Não confundam hiperuricemia com uremia, tá? Hiperuricemia é aumento de ácido úrico. Uremia é aumento de ureia em sangue. Diferente, tá? Então, nós temos 3 situações de hiperuricemia. Quais são? Gota, síndrome de Lesch-Nyhan e enfermidade congênita. A última não é uma hiper, é uma hipouricemia. O que é uma hipouricemia? Quando os valores de ácido úrico estão por debaixo de 2 miligramas por decilitro. Bom, em relação a essas 3 primeiras, lembrem quais são as enzimas que podem causar essas patologias. Então, por exemplo, assim, se eu colocar deficiência da enzima PRPP sintase, vai ser gota. Deficiência da enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, vai ser síndrome de Lesch-Nyhan. Deficiência da enzima 6-fosfato, agora fugiu da minha memória. Isso, aqui ó. Glucose 6-fosfatasa vai ser enfermidade de von Ger. Então relacionem essas enzimas com as patologias, certo? E a hiporicemia, que vai ser por debaixo dos 2 miligramas por decilitro, ácido úrico, é raro de acontecer, mas ela acontece também por uma deficiência enzimática, tá? Que é da xantina oxidasa. Muito bem. Agora, em relação a essas